Qual o significado de pecado? Oséias, capítulo 10, versículo 3. Comentário de Mari Persona. Versículo 3 fala: certamente agora dirão, não temos rei, porque não tememos o Senhor. Que, pois, nos faria o rei? Não temos rei. Na verdade, isso é uma declaração do tipo assim: sou pecador e gosto de ser pecador. Por quê? Porque o pecado nada mais é do que fazer a vontade própria. O pecado é a ausência de lei. É uma falta de governo, é uma falta de algo que direcione o ser humano. O homem deixado a si mesmo. Isso é o pecado. Essa é a vida do homem largado à sua própria sorte, fazendo a sua própria vontade. E quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos que Deus, de diversas maneiras, quis guiar o seu povo. Ele, lá no início, Deus deu uma lei. Não estou falando dos 10 mandamentos ou da lei mosaica, mas no Jardim do Éden havia uma lei: não comerás. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Havia então um direcionamento para o homem, e o homem caiu, mesmo com esse direcionamento. Então o homem foi deixado para viver do jeito que ele queria. Nós encontramos Adão fora do Éden, agora Caim e Abel, fazendo do jeito que eles achavam que deviam fazer as coisas. Tinha algumas restrições que foram passadas, mas nós só vamos encontrar muito mais tarde uma lei dada ao homem. Sem lei, eles ficaram ali. Mas então nós encontramos lá em Noé um governo agora. Havia um governante agora para governar a terra. Noé é uma figura de Cristo, porque primeiro havia Adão, a quem foi dado o governo do jardim, e ele caiu. Depois a Noé foi dada a terra toda, como todos os seres vivos da terra, e ele tinha poder de vida e morte sobre eles. E é interessante que uma passagem que fala de Noé, Deus fala para Noé em Gênesis, é muito semelhante a uma passagem de um salmo, onde Deus está falando de Cristo, que Cristo terá também a primazia e o controle sobre todas as bestas, feras e os animais. Então, quando eles falham, e o próprio Noé falha nisso, na sua missão, mais adiante Deus daria um profeta para eles. Deus daria um profeta, Moisés, que ia tirar aquele povo do Egito. Deus daria outros profetas também, pelos quais eles deviam ter escutado a voz do Senhor e não escutavam. Deus lhes deu, quando eles pediram um rei, Deus lhes deu um rei, mas não escutaram também o rei. Então, ao longo de toda a história de Israel, de todas as maneiras, Deus quis colocar um controle, porque o primeiro controle que eles tiveram, eles eram uma teocracia. Eles deviam estar sujeitos a Deus em tudo. Deus devia ser o patrão deles, Deus devia ser o rei deles. A direção dada a eles seria dada por Deus. Agora eles chegam num estado tão ruim, mas tão baixo, abrindo mão de qualquer governo. E o homem, quando abre mão de qualquer governo, ele vira uma situação de anarquia, cada um por si, cada um faz a sua própria vontade. Nós encontramos uma passagem muito, muito significativa no final do livro de Juízes, porque Deus havia dado juízes a eles também, para governar o povo, mas no final do livro de Juízes fala: não havia rei em Israel, cada um fazia a sua vontade, sua própria vontade. E aí vai toda a história de Israel dessa maneira, e aqui, quando chega nesse ponto, eles estão totalmente sem controle. E eles admitem isso. Não temos rei. Multiplicaram, no versículo 4 fala, multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto, por isso florescerá o juízo, como erva peçonhenta nos regos dos campos. Quando o homem fica largado à sua própria direção, ele vai multiplicar palavras, ele vai
filosofar, ele vai buscar fazer a sua vontade, explicar a sua vontade, e essa é basicamente essa é a sina do homem moderno. Quando ele tira Deus da sua vista e passa a ser um tolo, um louco, como fala em Romanos, capítulo 1, onde nós encontramos também a exclusão de Deus, agora já muito depois de terem deixado de lado todos os tipos de governo que Deus havia dado a eles. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 21, diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências, aos desejos ardentes do seu coração, à imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Nós estamos vivendo isso hoje. Isso aqui chama-se humanismo. O humanismo, ele adora e venera a criatura mais que o Criador. No humanismo, o homem é o centro do universo. Tudo gira em torno do homem e da vontade do homem. E eles mudaram a glória de Deus em glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. E aqui tem uma sequência até, não é? Porque fala de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. É uma ordem decrescente. E é isso mesmo que acontece com o homem. Ele começa adorando o próprio homem, e daqui a pouco ele está adorando répteis. E qual réptil que nos vem à memória? O mais famoso da Bíblia é aquele primeiro que aparece no Jardim do Éden, o primeiro réptil que aparece no Jardim do Éden, uma serpente. Uma serpente. E lá em Apocalipse fala que a serpente é Satanás. Então, nesse começo do homem, exaltando o homem, se cercando de ídolos, ele chega ao ponto em que realmente começou tudo, que é dar ouvidos à voz da serpente. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.